No dia 7 de fevereiro deste ano, iniciamos uma série de exposições no emocionante livro de Jonas, por ocasião da ausência do pastor Heiker, do púlpito de nossa igreja. Na ocasião ele estava internado na UTI com Covid-19. Nós examinamos os primeiros 4 versículos distribuídos em 3 sermões, até que o pastor Heiker novamente assumiu o púlpito de nossa igreja pelos cultos de domingo de manhã. Graças a Deus, retornou da UTI. Naquelas exposições, nós observamos que Jonas era um famoso profeta em Israel, da região da Galileia, filho de um homem chamado Amitai, que viveu durante o reinado de Jeroboão II e esse profeta desenvolveu seu ministério entre as 10 tribos do Reino do Norte, por volta de 700 anos antes de Cristo. Até que um dia Deus deu uma ordem incomum a esse profeta de Israel: pregar arrependimento contra Nínive, uma nação pagã, bastante distante de Israel. Devo lembrar os irmãos que esse chamado de Deus para Jonas é incomum, porque todos os profetas de Deus no Antigo Testamento, eles foram levantados para ministrar dentro de Israel. Nós vimos isso em fevereiro. Mas Jonas, ele foi o único profeta enviado por Deus para pregar para outro povo. E no caso, esse povo aqui era a nação mais cruel e poderosa do planeta, os assírios. E o que Jonas fez tendo recebido esse chamado de Deus? Ele fez o que a maioria de nós faria e o que muitos crentes persistem em fazer, que é não pregar a salvação de Cristo aos perdidos. Jonas fugiu, e isso é exatamente ou provavelmente o que nós faríamos tendo recebido uma ordem de Deus dessa natureza. E Jonas fugiu, e fugiu para bem longe. Jonas foi para Tarsis, cerca de 800 quilômetros ou mais, 8.000 quilômetros, distante da região onde ele estava. E Jonas fugiu porque ele estava impregnado de orgulho espiritual e de nacionalismo radical. Jonas era um xenofóbico, e isso fazia ele considerar que Israel era mais merecedora da graça de Deus do que os outros povos. Jonas havia esquecido que Israel não havia sido escolhida por causa dos seus méritos. Jonas, mesmo sendo um missionário, um profeta, ainda tinha muito que aprender sobre a graça de Deus. Ainda tinha que aprender que Deus é o Salvador do mundo, o Salvador de gente, de toda tribo, povo, língua e nação, que Ele é o Rei das nações. Deus, por sua vez, não permitiu desobediência tão flagrante de Jonas naquela ocasião. E Deus interveio poderosamente, movendo toda a natureza, enviando uma violenta tempestade para frear a rebeldia de Jonas, que estava decidido a ir para mais longe de Deus que ele pudesse. E ali Deus estava ensinando uma lição ao profeta, que Ele é o Todo-Poderoso, o Soberano, cujos propósitos não podem ser frustrados, e que Ele nunca permitirá que seus filhos sejam bem-sucedidos no pecado. Essa era a lição que Deus estava ensinando a Jonas. E hoje, após um longo intervalo de 8 meses, nós veremos como essa história continua. E o que há de importante para nós em tudo isso daqui? Que Jonas tem a ver conosco? Então abram suas Bíblias, por favor, no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 5, para que nós continuemos essa história. Jonas 1:5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela liberdade que temos de pregá-la. Agora oro para que Teu Espírito Santo me ajude a comunicá-la
e que meus irmãos possam entendê-la, para que o teu nome seja louvado, que isso redunde em adoração ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Uma das grandes glórias da Escritura Sagrada, irmãos, e que a distingue de qualquer outro livro, é a verdade registrada em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Até mesmo as menores letras e pontuações têm um propósito definido dentro do arranjo das Escrituras. O Senhor Jesus disse em Mateus 5,18: eu afirmo a vocês, enquanto existirem céus e terra, a menor letra ou menor traço da lei continuará de pé até que seu objetivo seja alcançado. Por isso, nós nunca devemos passar a galope por nenhuma palavra da Escritura. Os autores bíblicos, eles escreveram sob a inspiração do Espírito Santo e, portanto, eles nunca usam uma palavra destituída de importância. Daí a necessidade da pregação expositiva para nós encararmos cada palavra do texto bíblico sequencialmente, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. A primeira palavra do nosso texto, então, é a expressão então, e hoje nós nos deteremos apenas nela, e nós examinaremos tudo o que ela representa, conforme o lugar que ela ocupa aqui no fluxo dessa narrativa. Esse termo aqui é um conector textual, que pode ser traduzido como mais, porém, pois, para. As traduções modernas, infelizmente, elas suprimem essa palavra então, e assim elas ignoram uma divisão natural do texto nesse capítulo 1. Isso fica mais evidente quando nós consideramos que o livro de Jonas, ele é dividido basicamente em duas partes simétricas. Primeiro, o relato de Jonas fugindo de Deus, nós já vimos isso, e nós vamos entrar mais lá na frente no relato da sua missão em Nínive. Essa é a divisão básica do livro de Jonas, dos 4 capítulos do livro de Jonas. Cada metade dessas duas metades é dividida em 3 blocos. Deus falando com Jonas, Jonas interagindo com os pagãos e, finalmente, o diálogo de Deus com Jonas. Deus falando com Jonas, Jonas interagindo com os pagãos e Jonas falando com Deus. Cada metade é dividida nesses 3 blocos. Considerando essa estrutura do livro de Jonas, essa expressão então, aqui no versículo 5, conforme o termo aparece aqui no texto, ela estabelece um elo, uma conexão entre o primeiro bloco dessa primeira metade do livro e a segunda metade e o segundo bloco dessa primeira metade do livro. Então nós vimos aqui Deus falando com Jonas, dando um chamado a ele, e agora nós veremos Jonas interagindo com os pagãos. Então nós estamos entrando aqui nesse segundo bloco dessa primeira metade do livro. É a conexão entre o versículo 4 e o versículo 5, introduzindo uma consequência dos eventos narrados anteriormente. O que nós vimos aqui? Deus chamando Jonas, ele fugindo e o Senhor lançando uma tempestade contra o navio. E essa consequência que essa palavra então está introduzindo aqui, ela segue na forma de uma ideia contrastada, que é formada por uma série de circunstâncias que ocorrem ao longo desse capítulo 1, que nós vamos observar isso detalhadamente à medida que nós formos progredindo na exposição do texto. Então, repito, aqui inicia-se uma grande e nova sessão deste capítulo 1 e que ela vai justamente até o fim do capítulo 1. Então, observemos como é que se dá essa conexão entre um bloco e outro, analisando a ordem em que esses eventos ocorrem. No versículo 2, você confere aí na sua Bíblia, Deus dá uma ordem para Jonas e pregar contra Nínive. Tudo isto nós já vimos. No versículo 3, porém, Jonas desobedece a Deus e foge, embarcando no navio para a direção oposta, para uma cidade chamada Tarsis. Mas Deus, no versículo 4,
o persegue lançando uma violenta tempestade contra o navio que ele estava ali, a ponto de quase despedaçar a embarcação, iniciando um processo de disciplina que vai continuar até o final do capítulo 1, encerrando com Jonas, nós sabemos, no ventre de um grande peixe. Esse é o tema geral do versículo 4 até o final do capítulo 1, Deus disciplinando a desobediência de Jonas. E foi exatamente neste ponto que nós paramos em fevereiro. E logo após Deus iniciar o processo de disciplina no versículo 4, a palavra então, no versículo 5, faz essa conexão, introduzindo o efeito da tempestade sobre os tripulantes do navio. Observe que Jonas, aqui em sua autobiografia, ele poderia ter resumido todo esse evento nos seguintes termos: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, fez-se no mar uma grande tempestade, e então Jonas caiu no mar, e estando à deriva, foi engolido por um grande peixe, e então a história continuaria a partir daí. No entanto, o Espírito Santo conduziu Jonas a registrar não apenas o início da disciplina de Deus, no versículo 4, e o desfecho dela no final do capítulo 1, mas também o que ocorreu durante esse processo, para que nós, a Igreja de Cristo, também fôssemos beneficiados por essa narrativa. Dessa maneira, o que nós temos no meio dessa disciplina de Deus sobre Jonas é o registro de uma interação entre os marinheiros do navio em que Jonas estava e o profeta Jonas. Agora, o que há de importante nisso daqui? Certamente nós vamos observar muitas lições importantes à medida que nós examinarmos detalhadamente toda essa interação, verso por verso. Mas, de modo geral, o que é cuidadosamente mostrado aqui é que durante todo o restante desse capítulo 1, a partir dessa partícula então, a atitude de Jonas estará sempre em uma contraposição negativa em relação à atitude dos marinheiros. Jonas estará sempre num contraste negativo em relação a estes marinheiros aqui do capítulo 1. Primeiro, observe comigo só essa contraposição. Nos versículos 5 e 6, os marinheiros estão desesperados, mas Jonas, surpreendentemente, está dormindo aqui, na maior calma. Segundo, do versículo 7 ao 10, os marinheiros ficam chocados por Jonas estar fugindo da presença do Senhor, mas Jonas não. Jonas está tranquilo. Terceiro, do versículo 11 ao 13, os marinheiros têm compaixão de Jonas, e eles fazem de tudo para não lançar Jonas ao mar, mas Jonas não tem compaixão dos habitantes de Nínive, e é por isso que ele está naquele navio, embarcando para bem longe da cidade de Nínive, para não falar da misericórdia de Deus aos ninivitas. O quarto ponto que demonstra essa contraposição entre Jonas e os marinheiros, nós vemos do versículo 14 ao 17. Aqui o contraste atinge um clímax. É como se estivéssemos escalando uma grande montanha aqui nessa narrativa, e do versículo 14 ao 17 nós atingimos o cume, o ponto mais elevado, o clímax desse contraste. Os marinheiros ímpios clamam ao Senhor e o adoram, mas Jonas, o hebreu, que disse temer ao Senhor, prefere ser lançado no mar e termina no ventre de um grande peixe. Nós sabemos essa história. Se nós avançarmos para a segunda metade do livro, nós observaremos que essa antítese, na verdade, ela está presente em todo o livro de Jonas. Observe a atitude de Jonas, novamente em contraste com a atitude dos pagãos ninivitas, no capítulo 4. Enquanto os ninivitas se arrependem dos seus pecados, Jonas recusa-se novamente a se submeter à vontade de Deus. A questão importante, então, ou portanto, que se segue após essa palavra então, e é triste dizer isso, irmãos, é que Jonas, ele perdeu o seu testemunho. Daqui em diante, nós observaremos o trágico retrato de um homem que está abaixo de seu chamado, de um homem que está abaixo de sua vocação. Toda a sua atitude é completamente incongruente com
qual é a sua identidade e o chamado de Deus para a sua vida. Jonas está bem distante daquilo que Deus deseja para a vida dele, não apenas geograficamente, mas espiritualmente também. Aqui está, queridos irmãos, um profeta bem-sucedido em Israel, com uma vocação especial, cujo nome significa pomba, e a pomba na Bíblia é predominantemente um símbolo da paz entre Deus e os homens. Vocês se lembram que lá em Gênesis capítulo 8, após o dilúvio, Noé soltou uma pomba 3 vezes, e na terceira vez a pomba não retornou? Isso daqui significava que o juízo de Deus entre o pecado da humanidade, o juízo de Deus contra o pecado da humanidade, havia encerrado. E, portanto, a partir dali haveria paz entre Deus e os que entraram na arca, estabelecida por meio de uma aliança que Deus fez com Noé. Por outro lado, no Antigo Testamento, a pomba é vista também como um símbolo de encanto, amabilidade, graciosidade. É essa figura que em Cânticos dos Cânticos o amado utiliza para fazer uma declaração de amor à amada. Conforme nós podemos ver, por exemplo, lá em Cânticos, capítulo 1, versículo 15, você pode ouvir com atenção ou tomar nota, se quiser conferir depois. Cânticos 1:15. Como você é linda, minha querida, como você é linda, seus olhos são como pombas. No Novo Testamento, o Espírito Santo é representado por uma pomba na ocasião do batismo de Jesus. E é através da ação do Espírito Santo, que é representado por uma pomba no Novo Testamento, que a paz e o perdão de Deus vem para a vida de cada um que crê em Jesus Cristo, de cada um que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo. Agora, irmãos, o irônico disso tudo é que toda a atitude de Jonas é o direto oposto do que o próprio nome dele sugere e também do chamado que Deus requereu para a sua vida, ou seja, ser um agente de paz, perdão, amabilidade e graciosidade aos ninivitas. Ao invés de ser uma testemunha de Deus, Jonas é um homem omisso, um homem que não cumpre o propósito que Deus determinou para ele. Ao invés de ser uma bênção, com todo o seu conhecimento de Deus, com toda a sua posição, Jonas é um crente indiferente, um cristão insípido, resistente ao trabalho missionário. E é esse cenário trágico aqui que esse termo então está introduzindo nessa nova sessão aqui. Agora, o que é importante para nós, é ver a relevância disso tudo quanto a nós mesmos, pois nós não estamos interessados apenas na estrutura textual ou na teologia bíblica deste livro de Jonas. Os cristãos, nós, assim como Jonas, nós recebemos o chamado de Deus na grande comissão para nós sermos agentes de paz entre Deus e os descrentes. Nós somos embaixadores de Cristo e nos foi confiado esse ministério da reconciliação. Somos sal da terra e luz do mundo. E esse chamado geral, que veio diretamente do Senhor Jesus Cristo para nós, é parte indissociável da totalidade da nossa vocação. Todos os regenerados por Cristo são vocacionados para salvação, santidade, comunhão e missão. Nesse sentido, todos nós somos vocacionados, todos nós somos chamados. E esses elementos aqui, santidade, salvação, comunhão, missão, formam um todo harmonizado. Por isso que nesse sentido, nós somos todos vocacionados, somos todos chamados. E é por isso que eu não hesito dizer, queridos irmãos, que enquanto a igreja estiver resistindo ao seu chamado expresso na grande comissão, ou seja, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando as pessoas a obedecer tudo o que Jesus ensinou, enquanto ela não estiver fazendo isso, enquanto ela estiver resistindo a isso, ela nunca estará vivendo à altura da sua vocação cristã, assim como Jonas não estava vivendo à altura do seu chamado naquela ocasião.
é perfeitamente possível um crente viver longe do pecado, envolver-se intensamente na vida da igreja local, fazer coisas boas dentro do corpo de Cristo, ser dotado de excelentes dons e títulos, e tudo isso é importante e é maravilhoso, é notável, mas ao mesmo tempo um crente, embora faça tudo isso, pode estar vivendo em posição inferior ao chamado geral dos cristãos, a totalidade da sua vocação. Podemos ser muito ativos e ocupados, irmãos, mas isso não é necessariamente estar pessoalmente envolvido na tarefa de evangelizar e fazer discípulos e, portanto, viver inteiramente a nossa vocação cristã. Recentemente, uma caravana missionária da nossa igreja, com mais de 70 pessoas, isso foi agora na semana passada, entrando para essa semana. Nós estivemos por 4 dias em Santarém Novo, no nordeste do estado, a 3 horas aqui de Belém, onde nós estamos plantando uma nova igreja batista sob a liderança do casal missionário Raj e Paulinha. E na viagem de retorno a Belém, nós em grupo compartilhamos quais lições espirituais nós havíamos aprendido naquela viagem missionária. E um dos principais compartilhamentos das pessoas é que elas honestamente reconheceram que elas estavam operando abaixo de sua vocação, que elas estavam acomodadas com algumas tarefas eclesiásticas, embora essas tarefas sejam importantes e necessárias, eu repito, mas agora essas pessoas disseram que estavam interessadas em dar mais lugar para evangelização, discipulado e missões em suas vidas. Esse foi o compartilhamento comum, unânime, daquelas pessoas que estiveram na viagem. E eu ouvi isso, irmãos, de cristãos verdadeiros, cristãos que amam a igreja, que se envolvem aqui, se esforçam, dedicam o seu tempo, as suas vidas no serviço aqui na igreja. Mas eles reconheceram, por outro lado, humildemente, que eles poderiam estar mais envolvidos em missões e ser melhores testemunhas de Cristo no mundo. Portanto, não estranhem o fato de eu dizer aqui esta noite que é uma realidade possível um crente fazer coisas boas dentro do corpo local, ter cargos na igreja, desfrutar de experiências espirituais, boas experiências espirituais, e até ofertar para missões e, contudo, ser resistente ao envolvimento pessoal no trabalho missionário. Considerando isso, eu quero te perguntar essa noite: que incrédulo você tem evangelizado? Quem é o ninivita que você tem evangelizado? Que discípulo entre o mundo você tem tentado fazer? Que discípulo você tem intencionalmente tentado fazer além dos limites dessas 4 paredes? A propósito, você já fez algum discípulo na sua caminhada cristã? Quem é o discípulo que você já fez? Ou aquele que você tem feito? Você poderia dizer hoje, esta noite, que você está vivendo à altura do seu chamado como cristão? Você tem sido testemunha de Cristo nesse mundo, aí fora? Veja bem, eu não estou lhe perguntando se você frequenta assiduamente os cultos regulares da nossa igreja. A questão importante aqui não é se você ocupa alguma posição na igreja. Isso é bom, deve ser feito. Mas meu ponto não é se você está contribuindo para a organização eclesiástica. Não é sobre você tocar ou cantar no grupo de louvor. Não é sobre você fazer parte da diretoria estatutária. Não é esse o meu ponto. Nem mesmo eu estou perguntando se você está edificando a igreja por meio de aconselhamento e estudos bíblicos. Não é essa a minha pergunta que eu estou fazendo aqui esta noite. Não tenho dúvida que Jonas era uma bênção em Israel, do mesmo modo que você é uma bênção aqui na igreja de Cristo. Disso eu não tenho dúvida, eu não estou questionando isso daqui. Mas a resistência de Jonas à evangelização aos descrentes o confinou numa posição de inutilidade entre o mundo, porque ele não queria se envolver pessoalmente na tarefa de evangelizar as pessoas que estão lá fora. Então, o que eu realmente estou perguntando a você, querido irmão, esta noite: você tem brilhado como testemunha de Cristo entre os descrentes? Não importa se você tem o dom do evangelismo ou não, ou se você já está sendo útil na igreja local. A tarefa de evangelizar
e discipular aqueles que não conhecem a Cristo é um chamado pessoal e universal para a igreja de Cristo. É para cada um de nós. Podemos prosseguir adiante. Nesta nova sessão que está sendo introduzida, nós estamos encarando o fato de que Jonas, por recusar-se a pregar arrependimento aos pagãos, caiu numa posição inferior à sua vocação. E isto fica evidente em sua interação com os descrentes. Agora, é importante dizer, ou pelo menos relembrá-los, que Jonas criou resistência ao trabalho missionário por duas razões principais, e nós já mencionamos isso na primeira exposição deste livro, em fevereiro. Primeira razão, aversão política dos israelitas à Assíria. A segunda razão era a superioridade espiritual dos israelitas como beneficiário das bênçãos de Deus na aliança. Essas duas causas bloqueavam, criavam resistência para que Jonas atendesse à ordem clara e direta de Deus e pessoal para que ele fosse ao mundo evangelizar aos descrentes. E isso daqui me conduz a um pensamento final. A dedução óbvia é que algumas barreiras têm que ser sobrepujadas para nós cumprirmos o nosso chamado. Agora, no caso da igreja, no nosso caso, da igreja moderna, que a tem impedido de manter o seu testemunho no mundo? O que a tem paralisado? O que tem confinado a igreja abaixo da sua vocação? Se nós tomarmos cada cristão individualmente aqui esta noite, muitas razões particulares poderiam ser sublinhadas. Mas tomando a igreja como um todo, eu quero sugerir aqui duas coisas que eu acredito que são os principais bloqueios para o envolvimento dos crentes modernos no trabalho missionário. Expressando esse ponto aqui de outra forma, eu quero sugerir o tipo de pensamento que é necessário sobrepujar para que o crente moderno envolva-se na tarefa de evangelizar o mundo e envolva-se pessoalmente. Primeiro, penso que é necessário sobrepujar a ideia de que o chamado pessoal para o trabalho missionário ele pode ser terceirizado. Já foi dito que o chamado da grande comissão ele é universal para todos os cristãos. Mas, apesar disso, a despeito disso, no entanto, o pensamento que controla a atitude de alguns crentes é que a tarefa missionária ela não é pessoal, que o chamado da grande comissão ele não é pessoal. É verdade, devo fazer justiça ao dizer que o chamado da grande comissão há um aspecto, há um sentido em que ele é comunitário, ele é coletivo, ele é executado com a igreja, nós juntos. Por exemplo, nós batistas temos duas juntas de missões, a nacional e a mundial, criadas para auxiliar a igreja no cumprimento da grande comissão. E é por isso que durante as campanhas de missões, e nós temos 3 aqui na nossa igreja ao longo do ano, nós somamos esforços como igreja, enviamos recursos para os nossos missionários que estão lá no campo, que nos representam na linha de frente em diversos lugares do mundo. E tudo isto ocorre debaixo da autoridade e das orações das igrejas locais. Essa é uma maneira comunitária de participar da grande comissão, de estarmos envolvidos, de não estarmos indiferentes, negligentes ao chamado que Deus deu para todo cristão. Todavia, existe um nível mais direto e pessoal de envolvimento que Deus requer de nós. E é exatamente este aspecto pessoal desta chamada que tem sido negligenciado. Eu penso, alguns crentes, embora não professem isso abertamente, não comuniquem com seus lábios isso, não assumam, mas demonstram em sua atitude letárgica que a evangelização, missões, discipulado, plantação de igreja é apenas de responsabilidade de um grupo seleto de pastores e missionários e não de todos os crentes, como já temos frisado aqui. Nunca é demais repetir, queridos irmãos, que não é preciso ser pastor, missionário, líder, ter títulos teológicos para se envolver pessoalmente no trabalho missionário. Isso não significa que todos devem ir para o exterior, para um campo transcultural.
Não significa que você hoje deve sair daqui, colocar sua mochila na costa e ir para o interior desse anunciando o Evangelho. Se Deus te chamar, faça isso. Mas não é isso que eu estou dizendo. Não sou eu que estou te chamando. Eu estou apenas dizendo falando sobre a nossa responsabilidade pessoal. Embora não signifique isso, Jesus quer que comecemos a dar testemunho da sua vida, morte e ressurreição onde nós estamos, seja na igreja, seja no mundo. Ele quer que nós estejamos alcançando aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo. Evangelizações e missões, irmãos, não é uma categoria dentre outras, na qual eu escolho ou não me envolver, assim como eu escolho assuntos de interesse teológico, como escatologia, apologética, doutrina A ou doutrina B, ou como quem escolhe direito ou medicina. Isso daqui não é uma opção dentro da vida cristã. Evangelização e missões não é algo que se paga para outros fazerem em nosso lugar, a ofertar durante as campanhas missionárias. E eu não estou negativando essa atitude. Eu estou dizendo que não é apenas isso. Não me interpretem errado, por favor. A evangelização e missões é um estilo de vida que deve permear cada aspecto da igreja. É a nossa vocação que deve adentrar em cada membro da igreja, em cada ministério, na vida de cada crente, assim como o sangue circula por todo o corpo humano. Isso daqui não é apenas uma categoria, repito. A razão, irmãos, não seria essa a razão de nós não termos ido direto para o céu depois da conversão? Não é para que nós anunciemos a Cristo e todos os povos louvem o Senhor Jesus? Não é essa a razão? Porque a igreja ainda está aqui nesse mundo e nós não já estamos na glória com o Pai? Quanto a nós, Primeira Igreja Batista do Pará, nunca podemos pensar que a obra missionária ela é de responsabilidade do Ministério de Evangelismo e Missões apenas. Pelo contrário, um dos objetivos do Ministério de Evangelismo e Missões é envolver pessoalmente toda a igreja em evangelização e missões, para que todos nós vivamos a totalidade da nossa vocação cristã, sem negligenciar nenhum dos aspectos que Deus pretendeu para a nossa vida. Deus chamou Jonas pessoalmente para ir a Nínive, e tenho certeza que se Jonas pudesse, ele mandaria outra pessoa no lugar dele. Da mesma maneira, Deus nos chamou pessoalmente na grande comissão para irmos fazer discípulos, e Ele está sonoramente lembrando você e eu disto esta noite. De que maneira você está envolvido pessoalmente com a sua igreja na tarefa de testemunhar Cristo ao mundo? Você já levou o Evangelho aos moradores de rua junto com o Projeto Pão da Vida? Você está unido ao Projeto Conexão Florbol, que tem evangelizado os jovens e adolescentes no bairro da Terra Firme? Você está pessoalmente envolvido no trabalho missionário de alguma de nossas congregações? A propósito, você ao menos conhece alguma de nossas congregações? Você já visitou alguma de nossas congregações? Se a sua resposta é não, talvez porque você acredite que toda essa coisa de evangelização, missões, plantação de igreja não é sua responsabilidade. Mas esta noite você está descobrindo que é minha e sua responsabilidade. Amém, irmãos? A segunda coisa que é necessário sobrepujar para viver à altura de sua vocação é o desejo de conforto pessoal. Observem a Escritura e verão que uma das realidades mais explícitas da nossa posição cristã é o sofrimento. Ouça, por exemplo, as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 1:29, assegurando que o sofrimento faz parte do pacote da salvação e é um privilégio tal qual receber a Cristo. Filipenses 1:29, pois a vocês foi dado o privilégio, não apenas de crer em Cristo, mas de também sofrer por Ele. E o Senhor Jesus não nos deixa esquecer em João 16:33, que o sofrimento é uma realidade invariável da vida cristã. No mundo tereis aflições. Considerando isso, não resta dúvida, irmãos, que todos nós, uma vez que estamos em Cristo, e até os que não estão, todos nós iremos sofrer, mas nós devemos sofrer por causa
de Cristo. Alguns mais, outros menos, mas todos iremos sofrer. Recentemente eu estive numa conferência missionária que alguma das pessoas da audiência perguntou se de fato havia sofrimento no campo missionário, porque às vezes ela tinha a impressão que os missionários falavam aquilo para amedrontar as pessoas. Mas isso não é uma exclusividade do campo missionário. O sofrimento é uma realidade da vida cristã, e isso vem como um presente para nós, e que nós devemos ter por motivo de grande alegria o fato de passar por muitas tribulações. Então não adianta a gente se esquivar daqui e dali. Essa é a realidade da vida para todos, e principalmente para nós que estamos em Cristo. Por isso, querido irmão, não deveríamos nós negar o desejo de conforto pessoal, tomar a nossa cruz diariamente e seguir Jesus e a sua vontade, obedecer a sua vontade. No entanto, a atitude padrão de alguns crentes é de preservar a sua vida ao invés de perdê-la por Cristo e pelo Evangelho. Observem aqueles crentes com dons notáveis, títulos, saúde, de ferro, boa teologia, mas nunca dão um passo na direção de missões. Não há dúvida que o que se coloca entre essas pessoas e o desenvolvimento pleno da sua vocação cristã é o fato de que elas estão paralisadas pelo desejo de conforto pessoal. Elas têm seus padrões e seus limites muito bem estabelecidos, e tudo deve caber dentro desses limites, senão elas não conseguem ir além. Há alguns anos, numa dessas viagens missionárias que as igrejas fazem, eu soube de alguém que estabeleceu aposentos com ar-condicionado como condicional para ir numa viagem missionária. Mas em Santarém Novo, referindo-me novamente a essa viagem missionária, meu coração, irmãos, se alegrou muito. Estou falando isso honestamente, verdadeiramente, do fundo da minha alma. Meu coração se alegrou muito ao ver atitudes exatamente opostas a isso. Algumas famílias deixando o conforto dos seus lares e mesmo com as suas crianças viajando a 3 horas de Belém para participar de todo o trabalho missionário que estava sendo feito lá. Outros que tinham compromisso de trabalho aqui em Belém deixaram o grupo, vieram a Belém, trabalharam, depois de um dia de trabalho retornaram para lá dirigindo para não perder um dia da viagem. Louvado seja o nome do Senhor por esse espírito. Teve gente que deixou sua esposa e seus filhos lá com o grupo e voltou a Belém para trabalhar porque a esposa não queria sair de lá, nem os filhos, e depois retornou para participar conosco do último dia. Que belo, irmãos, que belo testemunho desse espírito de missões, desse espírito do Novo Testamento. Esse é o espírito da igreja do Novo Testamento. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que completemos a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Atos 20 e 24, palavras do apóstolo Paulo. Você consegue ouvir a voz de Deus de alguma maneira te advertindo esta noite? Você consegue ouvir a palavra do Senhor falando ao seu coração? A advertência e encorajamento é para que você negue o seu desejo de conforto pessoal e viva o ápice da sua vocação cristã, pregando o Evangelho de Jesus Cristo onde você está, sem vergonha, sem medo, na faculdade, no trabalho, no condomínio. Tem porteiro no seu condomínio? É um alvo. Tem vizinho? É um alvo. Onde você está, pregue o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas também una-se à igreja na tarefa missionária. A minha oração é que nós sejamos, a começar por mim, diferentes de Jonas e parecidos com o Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo, que em todos os aspectos da nossa vocação nós estejamos unidos à vida daquele que deixou a sua glória, que encarnou no ventre de uma virgem, se fez um bebê, deixou a glória dos céus ao lado da presença de Deus e do louvor dos santos anjos e adentrou neste mundo aqui de pecado e sofrimento para buscar e salvar o que se havia perdido. Não considerou a sua posição, não considerou o seu privilégio, os seus privilégios, a sua autoridade, mas ele veio buscar e salvar o que se havia perdido por meio da sua morte e ressurreição, para que o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo fosse adorado por gente de toda a tribo, povo, língua e nação,
E assim como o Pai o enviou Jesus Cristo, também Jesus nos envia para que todos os povos louvem o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu quero então, nessa noite, antes de encerrarmos, com o tempo já estourado, eu quero convidar hoje a igreja. Se você entendeu a mensagem, se você deseja viver para Jesus Cristo, se você entende a realidade disso, junte-se a nós também aqui. Mas eu quero apelar à igreja para que nós venhamos aqui à frente juntos essa noite. Vamos orar juntos, dependendo do Senhor, para que Ele desenvolva, espalhe esse Espírito entre nós, para que possamos nos envolver mais pessoalmente na tarefa de evangelização. Eu estou aqui, os pastores estão aqui para ajudar você a cumprir o seu chamado, a sua vocação, a exercer os seus dons. Se você se sentiu tocado essa noite, se você deseja dedicar a sua vida mais para Cristo, na tarefa missionária, na tarefa de evangelização, de se envolver na obra missionária da igreja local, quero te convidar para nós orarmos juntos aqui na frente. Eu preciso disso. Com certeza há pessoas aqui essa noite que, assim como eu, precisam viver mais à altura da sua vocação. Às vezes nós estamos muito ocupados, irmãos. Falo isso por mim. Às vezes passando de uma reunião a outra, mas isso não significa fazer discípulos. Isso é bom, isso é importante, deve ser feito. Mas a sensação que eu tenho quando eu prego o evangelho para alguém, quando eu estou negligenciando isso, a sensação que eu tenho é que é exatamente isso que Deus quer da minha vida. Que eu não posso estar fazendo outra coisa senão anunciando o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você é pecador, assim como eu, se você às vezes está à margem da sua vocação cristã, eu quero te pedir para que você venha orar comigo aqui na frente, para que nós façamos uma oração juntos como igreja. Esse não é um chamado para salvação, esse não é um chamado para aceitar a Cristo, esse não é um chamado que você deve se envergonhar. É um chamado para que nós, igreja, estejamos juntos orando ao Senhor e pedindo para que isso seja realidade nas nossas vidas, para que nós nos unamos. Eu entendi a mensagem essa noite. Eu preciso me juntar à igreja, eu preciso estar mais próximo. E se eu já estiver fazendo, eu quero que outras pessoas também participem disso. Então é para isso que eu estou te chamando essa noite, para que nós juntos dependamos aqui do Senhor e que Ele passe o seu Espírito sobre nós, para que nós nos envolvamos. Tem alguém aqui essa noite que deseja fazer isso, deseja vir orar aqui à frente? Repito, não estou chamando você para entregar a vida a Cristo, mas para orar comigo. Ou é apenas eu aqui na igreja que deseja essa realidade? É apenas eu que desejo me envolver mais em missões? Será que não tem vocacionados ao ministério aqui? Será que não tem pessoas que desejam ingressar de modo mais integral na tarefa missionária? Louvado seja o Senhor pela vida dos irmãos. Eu já tenho visto inclusive alguns rostos aqui que já estão envolvidos na tarefa missionária. Venha à frente, coloque sua vida diante do Senhor. Eu lembro que um dia, eu no meu quarto, muito confuso em relação à minha vida, não sabendo o que estava acontecendo, às vezes com dúvida, incredulidade no coração, eu sentado na minha escrivaninha, eu ouvi uma música chamada Vaso Novo, muito conhecida dos irmãos, que fala que o autor pede para que Deus quebre a vida dele, que faça de novo, que restaure, que faça tudo diferente. E eu fiz essa oração pedindo para que Deus fizesse a minha vida de novo, porque não aguentava estar mais naquela condição. E tempos depois eu estava num seminário, para a glória do Senhor. Eu não estou dizendo isso porque você vai para um seminário ou algo desse tipo. O que eu estou dizendo é que você pode viver mais para o Senhor Jesus Cristo. Você pode ser um vaso novo e útil nas mãos do Senhor. Pai, muito obrigado pela vida desses irmãos que estão aqui. É o Senhor quem toca os corações. A tarefa do pregador não é convencer, forçar ninguém, Pai. É o Senhor quem faz a obra no coração das pessoas. E eu te louvo, eu te engrandeço, ó Pai. Sim, porque tu escondestes essas coisas dos sábios e cultos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. E por isso nós te louvamos, te engrandecemos, te adoramos, nos juntamos aos anjos em louvor ao Senhor. Eis-nos aqui, Pai, como igreja. Eis-nos aqui.
para que nós sejamos parecidos com o Senhor. Usa as nossas vidas, purifica-nos, nos dá uma visão da Tua santidade, ó Pai, para que tenhamos temor no nosso coração, para que nós resolutamente marchemos em direção ao mundo, juntos como igreja, experimentemos dessa comunhão em missão, para que o mundo incrédulo se renda ao Senhor e confesse, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, em nome de Jesus, amém. Se você desejar saber como se envolver mais, eu vou estar aqui ao final do culto, você pode me procurar, que vai ser um privilégio te receber. Pode voltar ao seu lugar.